Segunda-feira, 15 de abril de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Cidades da Grande Florianópolis são afetadas pelas fortes chuvas do final de semana. Garopaba e Paulo Lopes registram os maiores volumes. Pelo menos 5 municípios registraram situação de emergência no estado. Trecho sul da BR-101 segue fechado. Bloqueio ocorre no Morro dos Cavalos após o desmoronamento de terra e rochas. Parte da pista também cedeu e motoristas aguardam mais de 48 horas pela liberação. Líder global em tecnologia anuncia expansão em Londrina. Ampliação do Delivery Center vai criar mais de 1.600 novas vagas de emprego no norte paranaense. Delegacia especializada é inaugurada em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nova unidade conta com Sala das Margaridas para atender mulheres vítimas de violência na Serra Gaúcha. Corpos são encontrados em barco no Pará. Suspeita é que sejam de imigrantes haitianos. Leste da Espanha sofre com incêndios florestais. Cerca de 180 pessoas estão desalojadas. E você vai ver ainda. Israel pede que ONU imponha sanções ao Irã. País pérsio fez ataque aéreo inédito com drones e mísseis no território israelense. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O grupo TCS anunciou que vai expandir as operações em Londrina, no norte do Paraná. A nova operação do Delivery Center vai gerar mais de 1.600 novas vagas de emprego na região. Líder global em tecnologia e a maior multinacional da Índia, o grupo planeja grandes investimentos no Brasil com a ampliação do Delivery Center. Com isso, o centro de entregas na segunda maior cidade paranaense vai chegar à marca de 3.000 colaboradores, com a meta de alcançar a 5.000 nos próximos anos. Dentro desse período, a gente vai continuar contratando, a gente tem uma missão de acelerar o crescimento da companhia no Brasil. É um país com muitas potencialidades, muitas oportunidades, é um centro tecnológico de ponta que vai focar em temas como inteligência artificial, cibersegurança, cloud e outros tipos de tecnologia para atender a demanda do mercado brasileiro. Então, um dia feliz. A cidade de tecnologia, a cidade de Londrina é uma cidade que tem um potencial enorme no provimento de talento e por isso a gente está escolhendo essa cidade para continuar a expansão. O anúncio foi feito nesta segunda em Nova Delhi, onde o governador Ratinho Júnior e comitiva cumprem a agenda. A expectativa é que o incremento na economia da cidade seja de 160 milhões de reais por ano. O mais importante é que Londrina passa a ser talvez a cidade mais importante na área de tecnologia e inovação da América do Sul, porque nós estamos falando de uma empresa que tem 600 mil funcionários no mundo, que atende as maiores empresas do planeta e que escolheu Londrina para fazer esse grande investimento para atender os países da América do Sul. Então, para nós, como paranaenses, estamos orgulhosos, uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Londrina, né? E claro, em especial para as pessoas que vão morar e vão trabalhar nessa empresa, porque o salário médio do Brasil é de R$ 2.300 e o salário médio dessa empresa passa de R$ 7.000. Então, quer dizer, oportunidade para os jovens, oportunidade para as mulheres que vão trabalhar nessa empresa e, acima de tudo, mexe com a economia de toda a cidade e de toda a região. É mais pessoas gastando no comércio, no setor de serviço, mais riqueza sendo gerado e automaticamente levantando o PIB do Paraná, que hoje é o estado que mais cresce no Brasil. Os investimentos reforçam a relação entre o Brasil e a Índia. Esse anúncio de abertura de mais uma unidade produtiva, ou a expansão da unidade produtiva da Tata em Londrina, mostra a concretização das grandes perspectivas de estreitamento das relações econômico-comerciais entre o Brasil e a Índia. A Londrina está de parabéns por esse grande feito e esperemos que seja um início de outros anúncios, não só para Londrina, como para o estado do Paraná e para todo o Brasil, que vai fortalecer os laços econômicos entre os nossos dois países.
O Rio Grande do Sul chegou a 24% de cobertura dos grupos prioritários após o dia D de vacinação contra a gripe realizado no último sábado. O índice representa a maior adesão no país. Cerca de 930 mil doses já foram aplicadas até o momento no estado gaúcho. Iniciada em 25 de março, a meta da campanha é chegar a 90% da cobertura até o último dia, que vai ocorrer no dia 31 de maio. A vacinação é direcionada aos idosos, crianças dos 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. Até o momento, o Rio Grande do Sul tem a maior adesão do país, à frente de estados como Ceará, Santa Catarina e Paraíba, que tem 21% de cobertura até o momento. Atualmente, a média nacional está em 16%. E Gramado, na Serra Gaúcha, passa a contar com uma unidade de delegacia de polícia de pronto atendimento para atendimento especializado de mulheres vítimas de violência. A reforma completa do prédio que recebe a delegacia foi viabilizada por meio de uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada, sendo que a Prefeitura de Gramado é responsável por custear o aluguel mensal da estrutura. O espaço conta com uma sala das margaridas, para acolhimento adequado às vítimas. Em todo o Rio Grande do Sul já foram abertas mais de 80 delegacias especializadas. Nós temos aqui, então, uma delegacia de polícia de pronto atendimento, ou seja, o policial militar, quando realiza um flagrante, e vejo aqui os policiais militares, também bombeiros, a quem eu quero saudar, fazem o flagrante, né, muitas vezes tem que se deslocar, né, para longe do seu território em virtude da ausência de uma delegacia de pronto atendimento, exatamente para lavrar o flagrante e para encaminhar aquele cidadão ou cidadã que foi apreendido. Mas com a delegacia de pronto atendimento com condições, não só do ponto de vista estruturais, mas também com seus servidores da Polícia Civil aqui, nós vamos ter maior eficiência, né, sem comprometer então o serviço da integração das polícias, bem como também, outro ponto que ressalta, a Sala das Margaridas, né, que é um advento lá do governo anterior, do governador Eduardo Leite, e que é tão importante para acolher mulheres vítimas de violência. Esse crime horrendo, né, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade, de muitas vezes homens que cometem violência contra mulheres, e um crime difícil, né, muitas vezes de ser primeiro denunciado, porque a vítima envolta ali, muitas vezes até numa dependência econômica do criminoso que cometeu o crime, ou outras vezes por outros motivos familiares, pessoais, ou até mesmo constrangimento e vergonha, não tem aquele ímpeto de denunciar o crime. Nós vamos retribuir toda essa parceria, fazendo uma segurança cada vez melhor aqui em toda a região. Agradeço muito a todos pela parceria e seguiremos sempre firmes dentro desse ano, senhor governador, de 2024, e que a meta da Secretaria de Segurança Pública e de todas as vinculadas à Secretaria é a interiorização. É sair de Porto Alegre, é rodar por todo o estado do Rio Grande do Sul, conhecer a realidade, pois o gestor tem que sair da cadeira, conhecer a realidade para tomar as melhores decisões. Os professores das universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica iniciaram hoje uma greve nacional. De acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a proposta apresentada pelo governo federal foi de reajuste salarial zero, com aumentos apenas no auxílio alimentação, que passaria de R$ 658 para R$ 1.000, no valor da assistência pré-escolar também de R$ 321 para R$ 484, além de 51% a mais no valor atual da saúde suplementar. Na pauta nacional unificada, os docentes pedem reajuste de 22,71%. Eles também pedem aumento da carga horária mínima de aulas e o controle de frequência por meio do ponto eletrônico para a Rede Federal de Educação Profissional. Pescadores denunciaram às autoridades que encontraram 20 corpos que seriam de imigrantes haitianos na costa do Pará.
20 corpos que seriam de imigrantes haitianos foram encontrados em um barco na costa do Pará, em estado avançado de decomposição e com sinais de desidratação e fome. Pescadores alertaram as autoridades depois de encontrar o barco à deriva perto da cidade paraense de Bragança. Um comunicado da Polícia Federal afirmou que especialistas forenses ainda precisam confirmar a causa da morte, a identidade das pessoas e o número exato de vítimas. O Ministério Público afirmou que abriu investigações criminais e civis sobre o caso. De acordo com a imprensa local, pescadores encontraram a embarcação entre as localidades de Bragança e Quatipuru, a cerca de 3.500 quilômetros do Haiti, que enfrenta uma grande crise de segurança. E agora vamos com alguns dos destaques internacionais. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para tratar sobre o ataque iraniano a Israel. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, pediu neste domingo para o Conselho de Segurança impor todas as sanções possíveis ao Irã, depois do ataque sem precedentes com drones e mísseis lançados contra o território israelense. As afirmações foram dadas em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Tirem um momento para pensar o que aconteceria se o Ayatollah Khamenei pudesse ter lançado uma bomba nuclear na noite passada. É esse o mundo que queremos viver? Para os signatários do acordo nuclear do Irã, eu digo, ativem o mecanismo de retorno hoje, ativem, imponham todas as sanções possíveis ao Irã antes que seja tarde demais. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, pediu máxima moderação e afirmou que o Oriente Médio está à beira do abismo. De acordo com o exército israelense, o Irã enviou 300 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro durante a noite de sábado para domingo, ataque que foi em grande parte frustrado pelos sistemas de defesa antiaérea. E 4 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira em um novo ataque com faca ocorrido em Sydney, desta vez em uma igreja na zona oeste da cidade australiana. As vítimas não correm risco de morte. O incidente aconteceu apenas 2 dias depois de um atentado similar deixar 6 mortos em um shopping center no município mais populoso da Austrália. Os serviços de emergência informaram à AFP que 4 homens com idades entre 20 e 70 anos receberam atendimento médico e não correm risco de morte. O suspeito foi preso e está sob custódia da polícia. O ataque ocorreu na paróquia de Cristo Bom Pastor, no bairro Yaqaley, que abriga a pequena comunidade cristã assíria, composta em grande parte por pessoas que fugiram da perseguição e da guerra no Iraque e na Síria. Fortes temperaturas e baixa umidade causam incêndios florestais que atingem a região leste da Espanha. Incêndios florestais no leste da Espanha. O Serviço de Emergência da região de Valência indicou que mais de 500 hectares foram destruídos pelas chamas. Cerca de 180 pessoas foram desalojadas em Parcent e Taberna, os 2 municípios mais afetados. 8 veículos aéreos, entre helicópteros e aviões anfíbios, participam das tarefas de extinção das chamas, junto com bombeiros e militares. A combinação de calor, vento e pouca umidade proporcionou o aumento do fogo, que pode ter começado por uma queima agrícola autorizada. No fim de semana, a região dos incêndios registrou temperaturas superiores a 30 graus Celsius, algo incomum para esta época do ano. E você vai ver a seguir os estragos provocados pelas chuvas do fim de semana em Santa Catarina. Pelo menos 5 municípios decretam situação de emergência. Os detalhes da previsão do tempo também para as próximas horas. É depois do intervalo, voltamos já. Eu me senti isolado, eu sofria muito bullying lá. Troquei de escola, vim pro CAIC, já me senti entrosado já com todo mundo. No ano seguinte, veio o projeto Sou Estudante, Sou Cidadão, ganhei uma bolsa de estudos num colégio particular. E o Bruno, ele começou a ser visto quando ele começou a se destacar. Que você hoje esteja sendo e cultivando os mesmos valores que você cultivava em 2018. Um aluno que era isolado numa escola está sendo destaque numa outra escola.
O programa Universidade Gratuita está transformando a vida de muitas famílias. E a da Evelyn é o exemplo. O meu sonho sempre foi trazer uma graduação para dentro de casa, né? Que seria a primeira, né? O programa Universidade Gratuita, ele mudou minha vida. Eu tô feliz por ela estar feliz. Agora chegou sua vez. Acesse o site e saiba mais. Programa Universidade Gratuita. Governo de Santa Catarina. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora são 8h22. E dando continuidade às notícias internacionais, começou nesta segunda-feira o histórico julgamento criminal contra Donald Trump, o magnata que é acusado de disfarçar o pagamento de $130 mil para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô, declarou que é vítima de perseguição ao chegar à corte em Nova York. O magnata é o primeiro ex-presidente na história dos Estados Unidos a sentar no banco dos réus, um episódio que ameaça abalar a campanha presidencial em 2024. Trump é acusado de esconder um pagamento de $130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para que ela não revelasse uma relação extraconjugal entre ambos antes das eleições presidenciais de 2016, nas quais o bilionário derrotou Hillary Clinton. Trump, quase certamente candidato do Partido Republicano ao pleito de novembro, disse que o julgamento é uma perseguição política orquestrada pelos democratas para impedi-lo de retornar à Casa Branca. Essa é uma perseguição política. Nunca aconteceu uma perseguição como essa antes. Ninguém nunca viu nada parecido. É um caso que nem deveria estar sendo julgado. É um ataque à América. O empresário não foi acusado pelo pagamento em si, mas por disfarçá-lo como despesas legais da organização Trump. O republicano pode ser condenado até 4 anos de prisão por supostas 34 falsificações de documentos contábeis. A sentença, no entanto, não seria um obstáculo para a revanche presidencial contra o democrata Joe Biden, que o derrotou no pleito de 2020. Trump também poderia tomar posse como presidente, embora em uma situação sem precedentes. Mais de 30 pessoas morreram devido às enchentes que atingiram o Afeganistão no último fim de semana. O Departamento de Gestão de Catástrofes Naturais afirmou que cerca de 20 das 34 províncias afegãs registram atualmente um nível elevado de precipitações, inclusive a capital Cabul. As chuvas causaram a destruição total ou parcial de cerca de 600 casas e destruíram mais de 580 quilômetros de estradas.
Eu estava aqui quando as enchentes vieram. Meus campos foram cultivados e as colheitas tinham crescido até 1 metro de altura, mas agora temos que colher tudo. Todos esses terrenos que você pode ver aqui estão destruídos. Uma semana atrás, as enchentes vieram e destruíram essas casas e mais de 60 hectares de terra. E de novo, desta vez, a enchente veio e destruiu tudo aqui. Estes campos foram plantados com vegetais, mas a enchente acabou com tudo. Estas inundações afetam quase todas as regiões na primavera do hemisfério norte, período tradicional de chuvas. Cerca de 60 pessoas morreram depois das fortes chuvas que atingiram o país nas últimas 3 semanas de março. O Afeganistão passou por um inverno extremamente seco e é muito afetado pelas mudanças climáticas. E aqui no Brasil, as chuvas também castigaram alguns municípios do Rio Grande do Sul e principalmente de Santa Catarina durante o fim de semana. Com quase 400 milímetros de chuva nos últimos 4 dias, Garopaba foi a cidade que registrou o maior volume de chuva na região da Grande Florianópolis durante o fim de semana principalmente. Diversas ocorrências foram registradas por todas as partes do município. O que parece ser uma cachoeira, na verdade uma rodovia, que dá acesso ao bairro Morro do Fortunato. O volume de chuva em Garopaba causou cenas como esta em diversas partes do município. No sábado, 3 carros foram arrastados pela força da água. As pessoas que estavam dentro dos veículos foram resgatadas sem ferimentos. Com 377 milímetros em 4 dias, alagamentos, aberturas de buracos nas vias e até desmoronamentos foram registrados. Aqui no bairro Silveira, em Garopaba, na madrugada de sábado para domingo, por volta das 5 horas da manhã, a gente teve um deslizamento de terra nesse morro aqui, ó. Muita árvore, barro, pedra caiu esse barranco desse morro. Nesse local aqui na rua tinha um carro que foi arrastado contra esse muro, com muita pedra, barro, quebrou esse muro e ficou prensado com todo esse material contra a parede. Ninguém ficou ferido. No domingo, a prefeitura veio aqui, fez a limpeza do local, desobstruiu essa via, mas o que chama a atenção, de fato, também é lá no alto do morro, como vocês podem observar nas imagens, nós temos uma casa ainda no precipício, com toda essa chuva ainda, a gente ainda tem que avaliar se ainda corre o risco de ter mais deslizamento de terra, mas ainda com pessoas dentro de casa. Ainda no final de semana, o Grupo de Respostas e Ação Coordenada iniciou os trabalhos paliativos na infraestrutura da cidade. Na sexta-feira, quando a gente já ficou sabendo dos avisos, já pela Defesa Civil do Estado, a gente já acionou o Grupo de Resposta e Ação, que a Defesa Civil coordena, que conta com a Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Pesca, Trânsito, Iluminação, né, COSIP, e todo mundo já começou o seu trabalho. Todas as ruas começaram a inundar, a formar buraco, a Secretaria do Trânsito, o Denutran já começou a sinalizar, fechar as ruas, a Defesa Civil junto com a equipe do GRAC começou a ir nas casas que foram chamando, que estavam inundando, dar um parecer, solicitar ajuda. O bombeiro estava junto com a gente, se precisasse retirar com ajuda de caminhonete, barco, o bombeiro estava junto. Não teve nenhum desabrigado, nenhum alojado. Todas as pessoas que foram desabrigadas foram para a casa de parentes. A Defesa Civil começou a fazer visitas nos deslizamentos, analisar os riscos e dar todo o suporte que a população necessitava no momento. O excesso de chuva também causou problemas nas rodovias como esse daqui. Dezenas de buracos. Isso não foi só aqui na Encantada, nessa rodovia que dá acesso à Praia da Barra. Dezenas de estradas aqui da cidade estão nessa situação, o que dificulta a locomoção dos moradores. Por conta disso, as aulas foram paralisadas e devem retornar só a partir de amanhã. O transporte público também teve algumas alterações. Por conta disso, Garopaba decretou situação de emergência no final da tarde de hoje. Sim, Garopaba se classificou nesse final de semana como situação de emergência pelo fato de na segunda-feira a gente já ter que cancelar as aulas por conta do deslocamento das principais vias interrompidas. Alguns bairros ficaram alagados e sem acesso, então Garopaba se enquadra sim na situação de emergência.
Apesar do volume de chuva menor que de Garopaba, Imbituba também decretou situação de emergência. A cidade enfrentou alagamentos em casas e bloqueio de estradas. As aulas na capital da Baleia Franca também foram canceladas e devem retornar amanhã. A previsão é que o volume de chuva diminua a partir desta terça-feira. Enquanto isso, as duas cidades permanecem em observação. O risco já é baixo, mas ainda a previsão de chuva para hoje e amanhã. Quarta-feira a previsão é pouca chuva, já normalizando a situação, e para o resto da semana já vai, se Deus quiser, está tudo normal. E outro ponto crítico, muito prejudicado pelas chuvas das últimas horas em Santa Catarina, é a região do Morro dos Cavalos, e por isso está interditado. E com a interdição do trecho na BR-101, que fica no município de Palhoça, muitos motoristas de caminhão ficaram presos na estrada. E muitos estão nas filas e outros tiveram a sorte de conseguir parar o caminhão em postos de combustíveis. O nosso repórter Carlos Eduardo Gomes acompanhou uma das paradas no trecho sul da rodovia federal. Boa noite, Andréia. Boa noite para você que acompanha a Pix TV. Eu falo aqui do bairro Penha, na divisa entre Imbituba e Paulo Lopes, onde um posto de gasolina se transformou em um ponto de espera para inúmeros caminhoneiros desde o sábado à noite. Todos aguardam ansiosos pela liberação da BR-101, bloqueada nos dois sentidos após um desmoronamento de terra e parte de uma das pistas CD no Morro dos Cavalos. As pistas seguem interditadas, impactando o tráfego e a rotina de quem depende dessa importante via que liga o sul ao sudeste do país. Nossa equipe conversou com alguns desses caminhoneiros que compartilharam as principais dificuldades enfrentadas. Estou desde sábado parado aí, eu acho que só que é um absurdo, assim, que isso não é a primeira vez que acontece. Isso já não é a primeira vez que acontece, eles não mexem ali porque era indígena. E o que a gente tem que ver com isso? A gente fica parado, o pessoal vendendo sanduíche a R$5 na beira da pista. Aí a Prefeitura de Palhoça disponibilizou banheiro químico pra gente e um micro-ônibus para levar para uma entidade lá para tomar banho. E comer, a gente come o quê? Aqui o posto está dando auxílio pra gente, mas não é... Tem uns que eles cobram, tem outros que eles não cobram. Entendeu? E a gente fica tirado aí, ó. Desde sábado à noite a gente não tem previsão nenhuma, ninguém veio dizer nada para nós, ó, tal dia vai ser liberado. E o patrão não quer saber. E a gente vai ter custo. É dia e noite, é comida, é almoço, é café, é janta, e assim a gente fica tirado. Mas como sempre, o motorista sempre é assim, né? O motorista carreteiro, o motorista em si, ele é tratado como lixo em qualquer lugar. Não é só aqui, em qualquer lugar. A gente é tratado como lixo. Se a gente não cuidar, até um cachorro mija no pé da gente. Então é assim que a gente vive, ó, atirado num pátio de posto. Menos mal que eles deixaram a gente ficar aqui, porque tem posto que não deixa a gente ficar se a gente não abastece. A minha reclamação é essa, porque o motorista não vive só de banho e nem só de banheiro químico, como eles estão falando. Nós estamos desde sábado aqui comendo e gastando no nosso bolso, coisas que a gente não tem culpa. A sociedade, o pessoal, a Palhoça não tem culpa porque é chuva, mas, pô, isso aí já não é a primeira vez que desmorona isso aí, né? Eles não podem mexer porque é área indígena ali. Pô, daí a gente fica tirado aí. Essa é a minha reclamação. A solução ali eu acho que é um túnel, porque de vez em quando cai a barreira ali, né? É isso aí que eu queria falar, o resto a gente dá um jeito. Não estou na fila, tem banheiro, tem restaurante, tem tudo, melhor do que isso aqui. Agora vamos aguardar, não podemos se apavorar. Só vou sair daqui quando tiver liberado. Quando tiver liberado, deixa ele aí. Para a fila fazer o quê? Nada, vai ficar na fila lá no meio da pista. Sem restaurante, sem tomar um banho, sem ter nada, nem pensar. Não, nós não ficamos fora de casa assim, né? Nosso serviço é bate e volta, mas estamos com 2 colegas aí. Aí estamos aí conversando, dando exame, não tem o que fazer, né? Tem que esperar. Nós continuamos monitorando a comunicação da Artéries Litoral Sul, responsável pela administração do trecho onde está localizado o Morro dos Cavalos. Geralmente, em períodos de grande volume de chuvas, ocorrem deslizamentos no local. A interdição total já chega a 48 horas e a previsão é que o trecho sul seja liberado nas próximas horas. Já o sentido contrário, em direção à capital do estado, não há previsão de liberação. As atualizações você confere em nosso site pixtv.com.br.
E a Polícia Rodoviária Federal registra mais de 15 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da BR-101 em Palhoça. Na tarde desta segunda-feira, policiais rodoviários distribuíram água, frutas e até alimentos de consumo rápido aos motoristas que não conseguiram fazer o retorno e aguardam a liberação do trânsito. Um grupo de argentinos que estava há 48 horas dentro do ônibus conseguiu embarcar em outro veículo com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E em Paulo Lopes, na divisa com Garopaba e Palhoça, também na Grande Florianópolis, a situação não foi diferente. Estragos foram registrados em todo o município, tanto na região rural quanto no centro da cidade, que teve boa parte das ruas alagadas. O registro na tarde desta segunda-feira era esse. O que era rua virou lago. Assim como em Garopaba, Paulo Lopes registrou um dos maiores volumes da Grande Florianópolis, ultrapassando 400 milímetros. O dia foi de limpeza para os moradores da cidade que conseguiram voltar para casa nesta segunda-feira. Pode olhar ali, as camas, tudo levantamos, tudo novamente, sofá, tá tudo para cima porque de uma hora para outra pode vir e encher tudo de novo. Né? Eu nem estava aqui, eu estava na Gamboa quando aconteceu. Aí meu filho que passou aqui às 5 horas da manhã, aí ele conseguiu levantar o sofá, algumas coisas que ele pôde levantar, ele levantou, né? Mas como a maioria é tudo embutido, foi tudo por pau. Alguns moradores ainda enfrentam dificuldades para chegar em casa. Em muitas ruas, a água ainda não baixou. A gente é obrigado a deixar a moto lá, porque não passa por causa da água. E é suspeito de entrar água no motor da moto, né? Então mais vale a gente deixar lá e vir de pé um pouquinho. E como é que estão as estradas pro lado de lá? Bastante danificada. É mesmo? Bastante, com certeza bastante. O Luciano correu para salvar as peças da loja de bicicletas. Enquanto suspendia o material, orientava os moradores para tomarem cuidado com a correnteza. Ficava orientando o pessoal, né, que aquela parte ali é muito cheia, aí podia acontecer alguma coisa. Até na terceira casa de lá para cá, uma senhorinha, o bombeiro resgatou uma senhora ali, né? Então aí a gente até orientou o bombeiro, que tem muita correnteza ali também, que a água passou por cima. Até tem uns vídeos ali, se quiser, posso até mostrar para vocês. Os bairros mais afetados pelas inundações foram Centro, Penha e Morro Agudo. A comunidade de Santa Rita enfrenta sérias dificuldades de acesso, exigindo tratores altos e botes devido aos perigos de deslizamento. Tem alguns bairros ilhados ainda. A Santa Rita, o bairro aqui do lado. O Bom Retiro tem alguns pontos que também não dá para passar ainda e Águas Férreas também não dá para passar ainda. Como eu falei, a água está demorando muito para baixar. Isso está aumentando o problema, né? A Prefeitura tem disponibilizado alternativas, né, como o trator agrícola, que a gente deixou à disposição aqui na Santa Rita para passar as famílias no momento de necessidade realmente. Nós pedimos encarecidamente que as pessoas se mantenham em casa, porque os acessos estão ruins, né? Mesmo onde não tem água, a estrada está muito ruim ainda, não deu tempo de recuperar. 33 pessoas ficaram desabrigadas na casa de familiares. 7 residências estão identificadas com risco de desmoronamento e deslizamento. Amanhã, quando a água baixar, a prefeitura deve fazer uma vistoria nas pontes. Algumas foram destruídas, afetando severamente a mobilidade na região. Algumas situações que hoje os bairros estão ilhados por falta de uma ponte maior, de uma abertura maior, onde tem um bueiro, colocar uma galeria, né? Isso aí nós poderíamos amenizar com certeza a situação. É uma coisa que a gente fica um pouco decepcionado, né? Porque a gente percebe que dá para melhorar a situação, mas infelizmente não dispomos de recurso para atender a toda a nossa necessidade. Por isso é que a gente precisa do governo estadual, do governo federal, né? A Defesa Civil, ela é ótima, tem desenvolvido um papel aqui para nós muito importante, mas isso é agora. As águas vão baixar, os problemas vão aparecer e aí é que nós vamos precisar de apoio, né? Esse investimento que o governo federal ou o governo estadual pode fazer no município de Paulo Lopes agora, ele pode render para o futuro,
né? Amenizar a situação de pessoas, né? Dar mais condições do transporte escolar. Por exemplo, hoje nós estamos sem aula e amanhã não vamos ter aula, justamente porque os ônibus não conseguem apanhar os alunos, né? Então, se a gente tivesse condições normais, com certeza nós teríamos aula amanhã. E a notícia é boa. A previsão indica que a partir de quarta, o sol felizmente deve predominar em todo o estado. As informações com o meteorologista Felipe Teodorovitz, da Defesa Civil de Santa Catarina. O que vai acontecer entre hoje e amanhã é que essa circulação marítima ela vai perdendo força, ou seja, essa chuva persistente ela também perde força até a terça-feira, porque um novo sistema vai estar se formando lá no oeste catarinense. A gente vai ter a entrada de uma frente fria a partir já da próxima madrugada, a partir da madrugada da terça-feira, e essa frente fria vai avançando por todo o nosso estado até a noite da terça-feira. Então, já na madrugada nós temos temporais acontecendo no oeste e entre a tarde e a noite esses temporais também acontecem aqui nas regiões litorâneas. A diferença dessa chuva da frente fria é que ela pode também acontecer com forte intensidade, mas ela ocorre num curto período de tempo. E logo depois da passagem dessa frente fria, o tempo começa a secar. A tendência é que na quarta-feira nós tenhamos uma maior presença do sol. E aí, a partir da tarde, da noite da quarta-feira, a gente vai começar a ter um tempo que vai ser bem típico do outono, com as manhãs frias. A gente tem até condição de geada na manhã da quinta-feira na região da Serra. E nas demais regiões, temperaturas aí na casa dos 10, 15 graus aqui no litoral. E aí, tardes mais amenas. Então, uma amplitude térmica bastante grande em todo o estado a partir da quinta-feira. Que bom, né? E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Cinepix, o filme é Howard, o super-herói. E a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, ao vivo. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.